Estamos aqui para o último módulo, quer dizer, a última aula desse módulo, que foi a parte de quadro natural brasileiro, pegando os 6 grandes domínios morfoclimáticos do Brasil, segundo a divisão do professor, classificação do professor Aziz Absaber, e está faltando só o domínio das pradarias, certo? E os exercícios, que é o que a gente vai fazer hoje. Tá joia? Então vamos lá. Moçada, o domínio das pradarias, como vocês estão vendo, ele está localizado no extremo sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Ô Marcelo, mas peraí, cara, esse negócio de pradaria, Rio Grande do Sul a gente fala gaúcho dos Pampas, tal, como é que é? Não é isso aí? Gente, deixa eu dar um referencial para vocês, que é o seguinte, vocês sabem, eu sempre gosto de mostrar, né? Então vamos lá. Pela enésima vez, já deixei no ponto, olha lá. Filme antigo, Dança com Lobos, Kevin Costner, certo? Aí o bisão, né, o búfalo norte-americano, o bisão. Aí, vai acompanhando a cena, hein? Olha ele aí. Pronto, já tá bom, já deu 1 minuto de cena, tal e coisa, beleza, presta atenção. Gente, na boa, o cara olhou isso aqui, não sabe o que é uma pradaria. Não, na boa, parei, aí é tranquilo. Certo? É claro que eu sei que você está falando, porque pradaria não é o termo que a gente usa mais no Brasil. Esse é o termo dos Estados Unidos, pradaria. No Canadá a turma fala prairie, certo? Na Rússia a turma fala steppe, tem a steppe russa. Aqui a turma fala pampa ou campanha gaúcha, é aqui, certo? Na América do Sul. É isso aqui, ó. Terreno suavemente ondulado, relativamente plano. Você viu 1 minuto de cena aqui, você não viu uma árvore. Você não viu uma árvore. Então, isso aqui é o que nós chamamos de pradaria. E esse domínio, ele ocorre principalmente lá no extremo sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Só que, obviamente, não é só no Rio Grande do Sul. Você vai ter também aqui na Argentina e no Uruguai. Ah, Marcelo, mas e esses outros amarelos aqui? Não, deixa eu explicar isso aqui, para não gerar mal entendido. Pessoal, o domínio das pradarias, ele está restrito aqui, ó. Aqui é ele. Tá? Beleza? Essa parte aqui até do norte e noroeste do Rio Grande do Sul, até a gente podia tirar um pouco, mas eu botei aqui porque é Rio Grande do Sul. Tá? Aqui é ele. Aqui você tem área de campos, mas podem ser campos de altitude, certo? Sem problema nenhum, que é vegetação gramínea, mas não fazem parte deste domínio. O domínio das pradarias é aqui o sul, sudoeste do Rio Grande do Sul. Aqui é a área principal de ocorrência dele, tá? Situado ao extremo sul brasileiro, mais exatamente ao sul-sudoeste do Rio Grande do Sul. O domínio morfoclimático das pradarias compreende uma extensão, segundo o professor Aziz Absaber, de aproximadamente 80 mil quilômetros quadrados. Segundo o pessoal da Federal de Viçosa, fonte sequer 45 mil. Tendo como cidades importantes em sua abrangência Uruguaiana, Bagé, Alegrete, Itaqui, Rosário do Sul. É o único domínio morfoclimático localizado em apenas um estado, em um único estado brasileiro. É o único. Todos os outros domínios estão em mais de um estado. Só o domínio das pradarias está no Rio Grande do Sul, só no Rio Grande do Sul. Estende-se também pelo Uruguai e pela Argentina, certo? Então ele não é unicamente brasileiro, mas dentro do Brasil ele só aparece no Rio Grande do Sul. Tá ok?
Muito bem. O relevo é baixo, com suaves ondulações que a turma chama de coxilha. São colinas arredondadas e ricas em herbáceas e gramíneas. E coberto pela vegetação herbácea, que é o campo, certo? E das matas de galerias nas margens dos rios. Tá? Então o relevo é baixo, suavemente ondulado. Só que isso pode gerar uma confusão. Por quê? Quando o pessoal lê que a feição do relevo, certo, é baixa, suavemente ondulada, o pessoal vai falar, então é a planície do Pampa. Negativo. Negativo. Na verdade, nós estamos aqui em 3 unidades do relevo brasileiro que você vai encontrar esse domínio. Primeiro, Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Você vai encontrar nessa área aqui. Certo? O Pampa está presente aqui nessa área. Tá? A Campanha Gaúcha, a pradaria. Certo? Segundo, a Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense. De novo, periférica por quê? Porque está entre uma bacia sedimentar e um escudo cristalino, que é esse pequeno número 11, que é o Planalto Sul-Rio-Grandense. Então, aqui na extensão dessas 3 unidades, você encontra o domínio das pradarias. Então, é equivocado dizer que o domínio das pradarias está numa planície. Negativo. Está em planaltos, mas de modestas altitudes, muito desgastados e com ondulações suaves, que são aquelas coxilhas que foram citadas no texto. Certo? Então, nunca diga que é planície do Pampa. Não é. Na primeira classificação do relevo brasileiro, do professor Haroldo de Azevedo, lá em 1949, ele colocou como planície do Pampa. Hoje nós sabemos que são 2 planaltos e uma depressão periférica. Certo? Tudo bem? Com terrenos superficialmente permeáveis, a região é coberta de uma vegetação herbácea, verde a leste e mais seca a oeste, o que determina a divisão em pampas secos, que é ao lado da fronteira com a Argentina, e pampas úmidos, que é mais ao sul e para o lado do Uruguai. O solo consiste sobretudo de areia fina, argila e sedimentos trazidos pelos rios ou pelas tempestades de areia vindas do oeste. Na verdade, a gente trabalha com Pampa, Campanha Gaúcha, paleossolos vermelhos, paleossolos claros e a ocorrência também de brunizems, certo? Beleza? Que é um tipo de solo, que tem mais matéria orgânica, tá? Então, esses aí caracterizam essa divisão do Pampa, que tende a ser mais seco a oeste e mais úmido a leste, certo? Beleza? Muito bem. Quanto ao clima, moçada, é a mesma coisa do domínio das araucárias. Olha só, é clima subtropical. Está aqui o climograma de Bagé. Está aqui o climograma de Bagé. Certo? Rio Grande do Sul. Olha a temperatura média do mês mais quente. 23, 24. Temperatura média do mês mais frio. 12. A amplitude térmica quase 11 graus Celsius. Tá? 11 graus Celsius. Então, o que nós temos aqui é um clima subtropical, que tem as mesmas características do domínio da araucária. Esse clima subtropical tem a maior amplitude térmica do Brasil, 4 estações do ano mais bem definidas. Não possui estação marcadamente seca, as chuvas são regularmente distribuídas o ano todo. Forte atuação da massa polar atlântica aqui. Só que, ao contrário das áreas de araucária, porque a araucária está na maior altitude, aqui no Pampa, nevar é muito difícil. Você pode ter geada. Na campanha, no domínio das pradarias, nevar muito difícil. Geada acontece. As nevascas, as tempestades, o que acontece de precipitação em forma de neve no Brasil, nas áreas mais altas, Gramado, Canela, São Joaquim, aí a probabilidade é maior. Aqui é muito difícil. Certo? Tá ok? Beleza? Tudo bem?
Então a temperatura aqui é menos rigorosa que nas áreas mais altas, devido ao fator altitude. É óbvio, tá bom? E o que eu coloquei aqui é uma repetição do clima subtropical que caracteriza a Araucária também. É o mesmo tipo de clima, tá certo? Aí você tem a hidrografia. Vocês estão percebendo que eu fiz um recorte aqui, tá? Da região do domínio das pradarias aqui mais ao sul, tá bom? Gente, é essa área aqui que é drenada, tá? Principalmente pelas bacias do Sudeste e pela bacia do Uruguai. Essas são as duas principais bacias, tá? Os rios apresentam drenagem perene, ou seja, não são temporários, entretanto, baixa densidade hidrográfica. O número de rios é pequeno. Abrange as bacias hidrográficas do Uruguai, Sudeste e Sul, com rios que apresentam traçados em curvas, meandro, favoráveis à navegação. Os principais rios são Uruguai, Ibicuí, Santa Maria, Quaraí e Jacuí. Certo? Então, a hidrografia aqui não é uma hidrografia densa, de grande quantidade de rios como na Amazônia. Não. Certo? A presença de cursos d'água é mais rarefeita no espaço. Tá? E esses aqui são os principais. O principal deles é o rio Uruguai, que faz a fronteira Brasil-Argentina. Certo? Muito bem. Vegetação. A formação vegetal em questão, pradaria, ou pampa, ou campanha gaúcha, figura como uma extensa pastagem natural, condição propícia para a criação de animais como bovinos, caprinos, ovinos e equinos. Por isso que a gauchada tem essa forte relação ali com pecuária. Você não precisa formar pasto, capim é nativo, tá? A vegetação do tipo pradaria é constituída de gramíneas, de 10 a 50 centímetros. As formações arbóreas aparecem nas margens dos rios. São as matas ciliares ou de galeria, aquelas matas ripárias, que estão na beira do rio. Certo? Existem 3 tipos básicos de pradaria. Pradaria alta, nos locais mais úmidos, e que apresentam gramíneas de até 2 metros de altura e raízes muito profundas. A pradaria mista apresenta uma grande diversidade florística, presente em solos altamente férteis, e a pradaria baixa, que apresenta menor diversidade e gramíneas de pequeno porte. Tá? Então são 3 níveis do tipo de vegetação que você pode encontrar. E a paisagem é essa. São campos. Olha no horizonte que você não vê um morro. Não. Você pode ter, são colinas suaves, as coxilhas, é esse tapete herbáceo que você vai encontrar aí, tá? Isso aqui é a imagem típica, certo, da campanha gaúcha. Lembrando até, moçada, que para nós, que somos brasileiros, claro, o termo gaúcho caracteriza quem nasceu no Rio Grande do Sul. Tudo bem, é o gaúcho, tá? Pessoal, pro pessoal lá do Sul, certo? Ali da região. Gaúcho é quem é do Pampa. Não é que quem nasceu no Rio Grande do Sul não seja. Claro que é também. Deixa eu só explicar. Pessoal, eu não consigo afirmar com precisão se esse cara aqui é argentino, brasileiro ou uruguaio. Ah, mas como não, Marcelo? A aula é sobre Brasil. Peraí, meu querido, é o seguinte. Ali, Pampa, campanha gaúcha. Dos 3 lados da fronteira, o pessoal usa bombacha, anda em cavalo crioulo, toma chimarrão, come churrasco e fala tchê. Fala! Senão por que aquele cara que era médico argentino, a turma falou Ernesto Che Guevara. Só que eles escrevem C-H-E. Nós escrevemos T-C-H-E com circunflexo. Certo? Então aqui pode ser Argentina, Brasil, Rio Grande do Sul ou Uruguai. É pampa, é campanha. E o cara é gaúcho. Certo? Beleza? Muito bem. Aqui, ó. Essa aqui é uma visão das coxilhas aqui, ó. Terrenos mais altos, suavemente ondulados aqui, ó. Esse tapete herbáceo. Isso é a campanha. Tá? Então, essa é a caracterização vegetal que você tem aqui. Só que aqui, o pessoal está enfrentando um problema um pouco mais sério. Um problema mais sério. Qual é? Moçada, arenização. Agora deixa eu explicar. Pessoal, vocês se lembram que quando nós estudamos Caatinga, o domínio da Caatinga,
Eu falei que em 1997 a ONU realizou uma reunião em Nairobi, no Quênia, e isso é para tratar do problema da desertificação no mundo, tá? E aí ficou meio que convencionado, o pessoal chegou a um consenso, de que a expressão desertificação, geralmente, ela é aplicada quando você tem processos de degradação que podem levar a isso, mas principalmente em áreas de clima semiárido e subúmido seco. Aí, se você tem a degradação, o esgotamento do solo, aquele aspecto arenoso, aí você diz que é desertificação. Como a Caatinga brasileira é clima semiárido, tropical semiárido, para a Caatinga, você usa a expressão desertificação. E você se lembra que a gente estudou 4 grandes núcleos de desertificação lá. Iraúçuba, no Ceará, Cabrobó, em Pernambuco, Seridó, Rio Grande do Norte, Gilboés, no Piauí. Muito bem. Pessoal, vocês viram agora há pouco. Por favor, presta atenção, estou voltando, perdão. Você não vai me dizer que isso aqui é um clima subúmido ou semiárido, chovendo o ano inteiro? Olha as colunas aqui de precipitação. É um clima subtropical úmido. Então, nós não usamos para cá, embora seja uma aparência, você vai ver a aparência, a expressão desertificação, embora muitos usem, porque parece mesmo deserto. A arenização do solo. A arenização na região sul ocorre pela soma de alguns fatores. A predisposição de alguns solos são naturalmente arenosos, principalmente os do Planalto da Bacia do Paraná, que é arenito botucatu, tá? O uso intensivo deles na agricultura, a remoção da vegetação e retirada de nutrientes. Com o desmatamento das áreas para a agricultura, os solos ficam mais expostos à ação das chuvas, que auxiliam na sedimentação e movimentação dos sedimentos, que por sua vez dão origem aos areais que recobrem os solos e tornam a paisagem, em muitos casos, semelhante a áreas de deserto. O vento é outro fator que contribui para a formação dos areais, pois espalha areia pelos campos e dificulta a fixação dos vegetais na superfície. Certo? O solo fica mais arenizado. A área onde isso está ocorrendo mais, no domínio das pradarias, é essa aqui. Desculpa estar desfocado, mas foi a melhor que eu achei. É o sudoeste do Rio Grande do Sul. Aqui você tem municípios como Alegrete, certo? São Francisco de Assis, tá? Rosário do Sul, estão aqui. Certo? Essa área aqui é a área mais afetada, especificamente Alegrete. Parece que Alegrete é o que sofre mais com isso. Mas é essa área aqui. E o que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui, moçada. Isso aqui é a formação de um areal. Perceba que você está no meio da campanha, do Pampa, e aí você tem essa formação arenosa, que se crescer e ficar desse jeito, realmente tem a aparência de um deserto. Daí muitas pessoas usarem para isso a expressão desertificação, quando mais adequado seria arenização do solo, certo? Mas a gente entende isso, porque o aspecto é esse. Como que isso ocorre? Pessoal, veja bem. Primeiro, você tem aqui um substrato que é o arenito botucatu, que eu falei para vocês, tá? O que acontece é que você tem canais de escoamento da água de chuva nos campos. E esses canais começam a movimentar sedimento. Tá ok? E são depósitos arenosos. Tá? Aí você tem a prática do pisoteio do gado, tal, vai ajudando a desagregar o solo e ele fica totalmente arenoso. É como você pegar argila, um bolinho de argila seca, apertar, ele esfarela, vira areia. Tá? E aí o vento começa a espalhar isso sobre as demais áreas e dificulta a fixação das raízes. Então, primeiro, o escoamento da água, solos altamente suscetíveis à erosão, tá? E aí você tem a parte relativa ao manuseio da terra, certo? Ou ao pisoteio do gado. E o espalhamento desses sedimentos pela ação do vento. Tá joia? Isso vai formar esses areais aqui. Então, esse processo de arenização, hoje, é o problema ambiental mais sério que o pessoal está enfrentando no domínio das pradarias. Tá ok? Agora, aqui,
você dá uma olhada, o que o cara está tentando fazer para conter. É claro que eu não consigo afirmar aqui o que ele usou. Isso aqui pode ser eucalipto ou pinos. Mas você perceba que ele colocou em torno da área degradada. Tá? Para quê? Justamente para que isso aqui funcione como um quebra-vento. E funcionando como um quebra-vento, vai evitar que o vento espalhe a areia por outras áreas da campanha. E com o solo mais arenoso, você tem dificuldade de fixação das raízes. Então, esse problema de arenização do solo é o problema mais sério ambiental que o pessoal vem enfrentando, tá? Lá no domínio das pradarias. Tá ok? Beleza, moçada? Como eu falei para vocês, é um domínio mais restrito ao Rio Grande do Sul. Tranquilo. Agora, eu vou resolver os exercícios que eu peguei com vocês, que eu peguei para vocês. Tá bom? Vamos lá. De acordo com Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2012, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Pampa é o segundo bioma com maior índice de desmatamento do país, com cerca de 54% de sua cobertura vegetal removida até 2009. Tá? Sobre as causas e as consequências da degradação desse bioma, é correto afirmar: mais de metade da soja produzida no Brasil é cultivada dentro dos limites originais desse bioma, fato que ajuda a explicar o desmatamento. O desmatamento vem aumentando a frequência de deslizamento de terra em suas encostas íngremes, com graves consequências sociais e materiais. O elevado índice de desmatamento resulta, principalmente, da exploração de madeiras de elevado valor comercial. A pecuária extensiva e a ampliação da área dedicada ao cultivo de arroz figuram entre as principais causas do desmatamento. Nos Pampas de Santa Catarina, o desmatamento acelerado está associado à perda de fertilidade dos solos e à ocorrência de extensas manchas de arenização. Gente, aquela velha história, a eliminação é clara. Pampas de Santa Catarina, pelo amor de Deus. Pradaria, Rio Grande do Sul. Nada mais que isso. Certo? Mais da metade da soja produzida no Brasil é cultivada dentro dos limites desse bioma. Você está maluco? Nós somos o maior produtor de soja do país. É aqui em Mato Grosso. Certo? Não tem nada a ver com soja. O desmatamento vem aumentando a frequência de deslizamentos de terra em suas encostas íngremes. Como encosta íngreme se o terreno é plano, suavemente ondulado? E a região é de baixa densidade demográfica. O elevado índice de desmatamento resulta da exploração da madeira. Como madeira? Se a vegetação é de gramínea. A pecuária extensiva e a ampliação da área dedicada ao cultivo de arroz, risicultura, aí sim, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil. Figuram entre as principais causas do desmatamento. Correto. Questão fácil, que você resolve, como sempre, um dos recursos, por eliminação. Elimina os absurdos que tem aí. Vai sobrar a alternativa correta. Certo? Considere os seguintes processos de degradação ambiental. A desertificação resulta da expansão de práticas agropecuárias predatórias e do desmatamento das espécies nativas usadas para a produção de lenha. A arenização é causada pela ação dos processos erosivos sobre depósitos arenosos pouco consolidados em ambiente de clima úmido e agravada pelo manejo inadequado do solo. Os biomas brasileiros em que esses processos ocorrem são, respectivamente, desertificação e arenização, respectivamente pela ordem Caatinga e Campos Sulinos, que são as pradarias. Está corretíssimo. Certo? Questão fácil. Desertificação, você direciona para Caatinga. Arenização para os Campos Sulinos. Certo? Aqui é aquela música do Engenheiros do Havaí. Mas que pampa é essa que eu recebo agora? Tá aqui, ó. Aí o final é: porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei do meu pai. Então tem essa música, né? A composição, que fez sucesso com os Engenheiros do Havaí, adverte para os problemas ambientais. Identifique entre as proposições a alternativa que se relaciona corretamente com a composição apresentada. Vamos lá. O Complexo do Pantanal, um verdadeiro santuário. Gente, pelo amor de Deus. Primeiro verso. Mas que
pampa é essa? Herdeiro da Pampa Pobre. É o nome da música. Pessoal, Pantanal. Serra. Caatinga. Não tem como, certo? Mata dos Pinhais. As pradarias mistas do sul do Brasil, de terras férteis, clima ameno e pastagens naturais, viabilizaram a ocupação desde o período colonial da pecuária e a partir do século XIX com a vinda de imigrantes da monocultura de grãos, cuja ocupação acelerada e emprego de técnicas inadequadas tem levado ao processo, aí ele usou a palavra, desertificação, que não é o correto, arenização em algumas áreas. Verdadeiro. Ô Marcelo, você pega isso aqui, é questão de vestibular, fácil assim. Fácil assim. Tá? Beleza? Próxima. O mapa abaixo destaca a área de ocorrência dos pampas no Brasil. Além de apresentarem solos suscetíveis à erosão, os pampas se caracterizam pela vegetação arbórea em área de clima temperado, sujeita a processos de vossorocamento decorrente da eliminação da cobertura vegetal. Pela vegetação arbórea em área de clima subtropical, sujeita a processos de arenização decorrente da eliminação da cobertura vegetal. Pela vegetação de gramíneas em área de clima subtropical, sujeita a processos de arenização decorrente da eliminação da cobertura vegetal. Pela vegetação de gramíneas em área de clima temperado, sujeita a vossorocamento decorrente da eliminação da cobertura vegetal. Marcelo, o que é vossorocamento? Pessoal, nós estudamos lá atrás em causas e consequências do desmatamento. Se você não se lembra, por favor, meu querido, sempre para não deixar dúvidas. Se você não se lembra do que é, que eu acho difícil, tá aqui, moçada. Eu mostrei isso para vocês, acho que lá na aula de Amazônia. Isso aqui é uma vossoroca. Nós chamamos de também erosão laminar ou superficial. Certo? Beleza? Então isso aqui é provocado pela água da chuva. Agora, nós sabemos que o grande problema lá do Pampa, certo? Não é o vossorocamento. O grande problema dele é a arenização. E o que mais que você eliminou? Vegetação arbórea. Clima temperado. Vegetação arbórea. Subtropical está certo. Arenização está certo. Arbóreo está errado. Pela vegetação de gramínea. Correto. Clima subtropical. Correto. Processos de arenização. Correto. Gabarito letra C. Vegetação gramínea. Correto. Clima temperado. Falso. Vossorocamento. Falso. Aí não. Tá joia? Questão fácil. Só pegar as características que nós colocamos e você gabarita facinho. O domínio morfoclimático das pradarias é uma área marcada pelo relevo planáltico, vegetação arbórea, extrativismo vegetal e sericultura. Por terras baixas, vegetação herbácea, pecuária extensiva e risicultura. Pelo relevo de cuestas, vegetação florestada, extrativismo mineral e pecuária intensiva. Chapadões sedimentares, coxilhas suaves, pecuária extensiva e agricultura de plantation. Terras baixas, mata de araucária, atividade agropastoril. Olha que moleza. Relevo planáltico. Fora. Vegetação arbórea. Fora. Cuestas. Fora. Vegetação florestada. Fora. Chapadões sedimentares. Fora. Domínio de terras baixas, mata de araucária. Fora. Agora, terras baixas, vegetação herbácea, pecuária extensiva e risicultura, que é o arroz. Pronto. Gabaritada a questão.
Essas aqui foram as que eu encontrei, moçada. Muito difícil encontrar questões sobre domínio de pradarias. E como vocês perceberam, são questões extremamente simples. Esses últimos 2 domínios, araucária e pradaria, as áreas foram mais rápidas. Por quê? Porque você tem coisas menos complexas para abordar. Não que não sejam biomas, certo? Ecossistemas, domínios importantes. Claro que são, mas tem uma área menor, mais restrita. Então, você tem uma gama de assuntos menor para abordar quando comparado com a Caatinga, a Amazônia, a Mata Atlântica, Mares de Morros e o Cerrado. Tá ok, moçada? Gente, com isso, encerramos essa demanda que o professor Luiz passou, quadro natural do Brasil, 6 domínios morfoclimáticos, certo? Beleza? Agora, vamos aguardar o que o chefe vai mandar para a gente gravar para vocês, certo? O que tiver de concurso, para prepará-los de uma maneira conveniente, para que vocês tenham sucesso nos testes que farão ao longo de 2016. Tá ok? Pessoal, prazer estar com vocês mais uma vez. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso online, ponto a ponto digital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Ah, já ia esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula, então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.